que vocês acham do Santos entrar com um time misto? A tendência, né? Depende. O que você acha, Rui? Eu ia falar isso. Fala aí pra mim. Eu ia perguntar para você, para eles, se o Santos vai entrar com esse time por necessidade de não ter jogador ou tá pensando em outra situação? Necessidade. É o meio a meio. É o meio a meio. Um pouco dos dois. É o meio a meio. Primeiro, é necessidade. Os jogadores, eles têm condições de jogo? Tem. Eles não estão machucados, por exemplo, mas estão num nível de desgaste elevado. Vai jogar contra o Flamengo. E vai jogar contra o Flamengo. Então, O psicológico aí, você sabe como é, né? E depois você vem com o jogo contra o Cuiabá. então, eu acho que a prioridade é o Cuiabá e o Goiás, porque jogam o mesmo campeonato Mas que o se Santos. tu toma uma pancada daquelas mesmo, né? Você vai encontrar um Flamengo com a necessidade de fazer uma boa partida e fazer um resultado positivo. O Flamengo empolgou também. É isso Tá que eu todo quero mundo dizer. empolgado porque o Botafogo tá perdendo. Isso que você... E vai abrir o Campeonato Você Brasileiro. falou exatamente o que eu queria todo te mundo- perguntar. O que vai fazer? Vai dar essa oportunidade? O Santos vai. Eu sou temeroso. Agora, Pedro, o Bahia fez isso contra o Palmeiras, né? Fez. Era um jogo no Allianz, contra um adversário superior, tirou alguns jogadores pra jogar hoje e ganhar do Fluminense. Deu certo, né? Exatamente. Mais da metade do time o Rogério Ceni poupou naquela oportunidade para voltar, como você falou muito bem, agora no jogo contra o Fluminense. Mas jogou contra o Fluminense de garotos. Sim, Não, mas tudo bem, mas, Mas esse ele é o pensou ponto. nisso mesmo. Ele falou, pô, Esse vou é o botar ponto. todo mundo contra Botei o Palmeiras. por causa do jogo do... Contra o do Palmeiras Boca. titular ou eu descanso todo mundo? Porque o jogo foi sábado, né? Palmeiras Foi e Bahia. sábado. Hoje é terça, então ele teria que vir para São Paulo com o titular, jogar sábado contra um adversário que provavelmente ganharia, por probabilidades, né? O Palmeiras em casa é muito Léo, forte. vocês viram o jogo? Botafogo e Cuiabá? Vimos, claro que vimos. Time que está muito bem. Time chato, time Chato. chato. O Cuiabá é o E- quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E você viu também no contra-ataque dele, Lázaro? Opa! Então, o gol, o primeiro turno do Cuiabá foi ótimo. O gol foi num contra-ataque, numa força daquele jogador fantástico. Então, não é essa mamãozinho com açúcar. Eu acho que o que dá pra pensar é assim, os jogadores eles têm um desgaste. Esse desgaste vai levar a estourar e os caras vão Exatamente. perder quantos jogos? Esse é o ponto. Eu acho que não dá pra pensar assim, eu vou poupar agora pra pensar no Cuiabá. Tem que ser, eu vou poupar agora, porque senão o cara não vai ficar de fora os próximos Foi o que jogos. aconteceu com o Baço, tá fora da Sim. temporada. Mas Se aí for também pros- você vai pensar assim, é. todo jogo, a gente vai ter... É o sprint final, né? Exato. É o sprint Sim, você vai ter que final. escolher então, né, com os Então, riscos, né? Exatamente, e escolher os jogos que eu vou correr esse risco. Então, o Santos é um sprint final, são 9 rodadas para o fim do campeonato, então o Santos sabe que o nível de desgaste é grande em relação aos jogadores, mas é necessário que esses jogadores estejam à disposição. Mas, Lázaro, você não pode pensar assim. Deixa eu te explicar. Faltam quantas partidas? São 9. 9. Sabe como é que vai na cabeça do cara? Faltam 9. Se nós perder essa, tem 8 ainda pela frente. Se perder a oitava, tem a sétima. Mas Esse eu acho que psicológico é a pior coisa que tem no Não, mas- futebol. Mas aí depende, Rui. Eu acho que esse jogo do Flamengo, aí até eu entendo. Perdeu essa, tem outros 8 pela frente. Não, Agora, eu não- Perdeu do Cuiabá, Não- aí não, acho que não Porque não tem essa, são não. campeonatos diferentes, são times que... O futebol não, o jogador não age assim como vocês estão pensando. O jogador age, ele vai para campo, ele quer resultado. Não vai pensar que, olha, hoje nós vamos perder e lá na próxima nós vamos ganhar. Não, ninguém entra em campo para perder. O fato é que o jogador sabe quando o time é mais forte que o dele, o time não é mais forte que o dele. Os jogadores do Santos sabem que o Flamengo é mais forte que o Santos, mas que o Santos joga o mesmo campeonato que o Cuiabá. O Santos faltam 8 jogos pro Santos. Mas, Rui, não 9, Rui, só você... pra... Não, eu falei... Pra retificar, são 8 são 8 jogos. jogos, verdade. Eu falei aqui. Esse negócio de dizer que o jogador entra em campo sabendo que aquele time é mais fraco, não tem essa. O senhor acha, Rui, que o Soteldo, que o Lucas Lima entra em campo achando que o Santos joga no mesmo nível que o Flamengo? Eu acho que é o grande jogo. Todos eles pensam, ó, hoje é o grande jogo para nós. Você acredita que os jogadores do Santos entram em campo achando que o Santos tem o mesmo nível que o Flamengo? É o que dentro do campo, entrou dentro do campo, não muda nada. Cara, se o jogador do Santos entra em campo achando que o Santos está no mesmo nível do Flamengo, esse jogador é burro! Não. É um burro! É burro! Não, eu acho que se eles pensassem, se É burro, cara! eles pensassem assim, o Santos não tá passando tanto vexame. Não é, porque não é! E o jogador sabe que não é, Rui. Não tem, o jogador não sabe disso. O jogador não sabe disso. Não, Mas mas, que são- mas se o chega, jogador vai sabe pra que é jogar, burro. mas chega em campo vai tentar ganhar, E evidentemente. esse menosprezo
que você tá falando... Não é que- menosprezo. que Não é dizendo que o menosprezo. Santos já vai pra Não é- campo pra perder. Não disse Não isso. existe isso. Não disse isso em nenhum momento. Não disse isso em Se nenhum o jogador momento. do Santos é burro, Não, tu falou? eu digo, se o jogador do Santos acha que o Santos é melhor que o Flamengo, é burro. Não é já que é melhor que o Flamengo, ele vai pra jogar. Mas- Isso- essa decisão... É outra história, Rui. O cara, quando entra em campo, é óbvio que ele vai querer ganhar o Lógico. jogo. Até porque, se esses caras que a gente citou, Soteldo, Lucas Lima, se eles ganham do Flamengo, já é uma outra história pro resto do campeonato. A torcida já entra com uma outra confiança. Só que eles têm que ter na cabeça que o Flamengo, tecnicamente, tem uma superioridade muito grande. Perfeito. O ataque do Flamengo, por exemplo, Pedro é campeão da Libertadores, Bruno Henrique é bicampeão da Libertadores, Everton Ribeiro, que não vai jogar, mas a gente sabe que sempre muda tecnicamente o time. Everton Cebolinha ganhou a Libertadores com o Grêmio. Luiz Araújo, até pouco tempo, estava jogando no futebol europeu. Arrascaeta, eu não preciso nem falar. Copa do Mundo. Os jogos aí que tu tá falando já passou. Sim, mas tem... Agora é um novo jogo. Mas, é Rui, uma nova... Mas uma- são os mesmos jogadores. O time do Quem Flamengo, diria que o tecnicamente- Cuiabá ganharia do Botafogo ontem lá no Rio? Perfeito, futebol é isso, Rui. Futebol é isso. Mas só que o futebol antes de campo também é lógica. E se eu tenho oportunidade, os meus jogadores eles estão com um nível de cansaço elevado, que é o que acontece com o Santos. O Santos Todos os times estão assim, né? Tudo bem, mas eu tô falando do Santos que especialmente que está falando especificamente. Mas tem alguma Porque coisa- o Santos- mas não tem porque o alguma Santos- coisa porque errada, O Santos tá com gente? a corda no pescoço. tem O Santos alguma- tá com a corda no pescoço. Então, se eu sei, eu sou o treinador do Santos, eu sei, o treinador, o preparador físico, o analista de desempenho, enfim, o membro do staff técnico do Santos, eu sei que meu time, 3, 4, 5 jogadores estão ali num nível de desgaste alto. Eu vou colocá-lo com risco de estourá-lo num jogo contra um time que é superior e que joga um campeonato diferente do meu. Quando eu falo um campeonato diferente, claro, todos jogam um Brasileirão. O fato é que o campeonato do Flamengo é o campeonato de quem briga pelo título, o campeonato do Santos é o campeonato de quem briga contra o rebaixamento. Sendo que meus dois próximos jogos são confrontos diretos contra equipes que vão jogar o mesmo campeonato que o meu, que são jogos de 6 pontos, principalmente Goiás. E eu posso perder um Soteldo, eu posso perder um Marcos Leonardo, não nesse caso porque já está suspenso, eu posso perder um Jean Lucas, que pode me fazer falta num jogo que é uma final, que é uma decisão, num jogo que tecnicamente é um jogo ali na tabelinha, né? O Luxemburgo falava muito isso, e o treinador ele tem isso. Quando um campeonato de 38 rodadas, você sabe que você não vai ganhar todos os jogos. E alguns jogos você bate ali e fala assim, putz, Flamengo fora de casa é um jogo que se eu empatar é lucro. E com o Santos é isso. E com boa parte dos clubes do Campeonato Brasileiro, jogar contra o Flamengo, ainda que o jogo seja no Mané Garrincha, mas vai ter maioria de torcedor do Flamengo, empate é lucro.